Nós estamos iniciando a nossa reunião de hoje. O nosso tema de hoje é o amigo Jesus. Que amigo, né? E o nosso expositor convidado, desde já, é o nosso irmão Carlos Emanuel, com ele sólido. Muita paz para todos. Então, nós vamos iniciar com a nossa página da manhã, nossa página de abertura. Então, o nosso é no livro Sinal Verde, Experiência Doméstica. Página extraída, mensagem de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A tecnologia. Peraí. Essa aí. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que faltam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as almas da vida. O lar é ponto de repouso e refazimento. Nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, e isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres das próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do nível doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação ao mundo familiar. Jesus, amigo, companheiros espirituais, mentores desta casa, estamos iniciando neste momento nossa reunião de estudo com o tema do amigo Jesus, e a paz que nos envolve nesse instante seja também para outros irmãos, para outros locais de dores, de sofrimento, os irmãos que se encontram acamados nos lares, nos hospitais, as famílias em desalinho, desajustadas, que o amparo e a proteção
proteção da espiritualidade amiga se estenda para todos. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome do bem para falar de Jesus, para falar do Evangelho. Que a paz desse instante seja para o nosso ambiente, para outros locais. Agradecemos o amparo, a proteção e o auxílio que chega até nós. Que tenhamos uma manhã de paz e que possamos recolher as orientações de todo o estudo da manhã. Que a paz nos envolva a todos, pelo nosso Brasil, por toda a humanidade, por todo o planeta Terra. Agradecemos ao iniciar a nossa tarefa abençoada da manhã. E assim seja. Ainda em tempo, na terça-feira, dia 24, com a nossa irmã Bárbara Dutra, teremos o tema adoção. Por que Deus permite que haja órfão? Na próxima terça-feira, 19h30. Então vamos convidar nosso irmão Carlos Emanuel para o tema também. Bom dia, amigos, amigas. Que as bênçãos do nosso mestre querido possam nos envolver nessa oportunidade de estudo e nos inspire. Queria dizer para vocês da grande felicidade desse convite, né? Pertencemos ao 31º Conselho Espírita de Unificação, que atua na região de Miguel Pereira, partido Alferes, engenheiro Paulo de Frontin. Tivemos a grata satisfação desse convite e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui junto de vocês, podendo fazer essa interação gostosa. Às vezes eu sou meio suspeito de falar, porque eu digo que eu sou um homem apaixonado pela doutrina espírita. Essa paixão, ela nos faz compreender a grandeza desse conhecimento. Depois que a gente começa a compreender todo esse conteúdo que a doutrina nos oferece, nós começamos a dar um salto, a nos transformarmos de forma muito eficiente em nossa vida. E eu sempre agradeço a Deus, ao nosso mestre querido e essa doutrina pela pessoa que eu sou hoje, porque certamente não fossem esses conhecimentos que eu fui adquirindo e exercitando ao longo de minha vida, eu acho que eu seria uma pessoa bem pior, né? Então, vamos certamente dar bastante atenção a essa doutrina, porque ela tem muito bem a oferecer às nossas vidas. E o nosso tema, né, me oferecer a oportunidade de um tema livre, eu sugeri o amigo Jesus, porque o sentimento de amizade, essa virtude, ela é muito importante e essencial, principalmente nos dias de hoje. Perceber que há muitos momentos em que o que fez diferença na nossa vida foi ter um amigo ao nosso lado. Foi ter alguém que nos suportou, que nos sustentou, que nos ajudou, nos mostrou que nós não estamos sozinhos, que tem alguém que a gente pode contar. O amigo representa as boas vibrações, porque todas as vezes que a gente lembra de um bom amigo, a gente se sente muito bem. Todas as vezes que a gente vê um amigo, a gente faz questão de atravessar a rua para falar com ele, para abraçá-lo. Então esse sentimento, essa virtude, ela é muito importante darmos atenção a ela, desenvolver ela em nossas vidas, porque ela tem muito a nos oferecer. E estudando a doutrina, o Evangelho do Cristo, a gente vai perceber que o próprio Cristo dá a esse sentimento uma importância que às vezes a gente não presta muito atenção nesse detalhe, mas que ao estudar a doutrina, em alguns momentos a gente vai perceber o grande amigo que foi Jesus, essa alma superior, esse espírito superior que veio estar aqui entre nós, né?
ele se apresenta, e é o propósito do estudo de hoje, principalmente como um grande amigo. Então nós vamos começar o nosso estudo. Eu coloquei aqui esse quadro, né, que é uma pintura que é conhecido como a Santa Ceia. Nesse quadro, nós vemos Jesus sentado ao meio e os seus apóstolos reunidos. Coloco o título para a nossa reflexão sobre esse momento, ombro a ombro. O que nós vamos ver nessa representação? Coloquei ali uma representação dos pontos de direção, dos pontos cardinais, para a gente trazer isso para a reflexão de Jesus, nesse quadro. Então Jesus, ele não se comporta de uma forma superior, tipo, olha, eu sei de tudo, pode deixar comigo que eu vou resolver. É aquele que sabe tudo, só ele sabe que ele vai resolver os problemas do mundo. Ele não se coloca dessa forma arrogante, ainda que seja o maior entre nós, ainda que seja o governador espiritual, Jesus não tem essa postura arrogante. Também não tem a atitude depressiva, a atitude de impotência ou de insegurança, como se dizer, eu não posso fazer nada para vocês, isso é problema de vocês, vocês que se resolvam, vocês que construam as virtudes. Então ele também assume um papel de trabalho, de dedicação, de devoção para a construção do espírito melhor. E coloco também ali a direita e a esquerda, e que isso hoje em dia tem sido muito atual nos momentos, onde as pessoas têm se separado em grupos, né? E aí tem uma representatividade que tem os apóstolos que estão à direita, os apóstolos que estão à esquerda. Cada ser, cada espírito, cada apóstolo aquele era uma criatura em si, com valores, com princípios, com ideais, mas nesse momento o Cristo senta com todos eles, com que estão à sua direita, com que estão à sua esquerda, né? Então esse quadro, ele dá para a gente já a percepção do Jesus ombro a ombro. Ele estava entre nós, ele sentou para se alimentar, para conversar. Qualquer um, naquele momento que estava ali, podia se aproximar dele, abraçar, beijá-lo. Jesus era um homem que estava ao alcance de todos, ombro a ombro. Então, isso mostra, nesses momentos de relacionamento com Jesus, que certamente ele não está no pedestal espiritual, mas é aquele amigo que no momento de pressa ele vai estar do teu lado te ouvindo. É aquele amigo, aquele companheiro que vai te acompanhar do seu lado, não em castelos, né, em tronos no reino do céu, mas é aquele que vai estar do seu lado, compreendendo a sua dor, a sua história, os seus momentos. Continuando então, nós vamos ver a relação da amizade, o conceito de amizade que Jesus nos traz em João 15, de 15 a 16. E lá nós temos o seguinte texto: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para ides e dardes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedides ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Então, nessa passagem de João, a gente vê essa grande declaração de amor do Cristo por nós, nos chamando de amigos, né? O Cristo nos considera amigos. E não foste vós que me escolheste. Aqui é uma declaração de amor do Cristo.
Ele disse que Ele nos escolheu. Ele queria nos ajudar. Ele queria estar entre nós. Ainda que com a sua grande capacidade de compreensão dos limites humanos, ele saberia que provavelmente o madeiro, a cruz seria o seu destino, por causa das nossas imperfeições, ele não abriu mão de estar junto da gente. Uma prova viva do poder da amizade, do amigo fiel, que está ao seu lado, independente se está dando tudo certo ou se está dando tudo errado. O Cristo é o amigo que se declara a nós. Não foram vocês que me escolheram. Não são as suas preces que me fazem vir até vocês. É o amor que eu sinto por todos vocês que me faz estar com vocês. Né? Então vejam a compreensão desse ensinamento, dessa passagem, dá a gente uma certa paz, uma certa tranquilidade, que não existe ninguém desamparado, não existe ninguém sozinho, não existe ninguém ao relento. As promessas foram feitas, e quem duvida que o Cristo as cumprirá? Então, perceber, sentir a presença do Cristo pelas promessas que fez de estar ao nosso lado, nos chamar de amigos, em todos os instantes de nossa vida, vai fazer com que a nossa vida dê um salto, vai fazer com que a nossa vida comece a viver num estado de equilíbrio, de compreensão, de entendimento, porque certamente a presença desse Cristo, do seu ideal, dos seus valores, infunde em nós essa sensação de paz, essa sensação de compreensão, essa sensação de entendimento que tudo está no lugar, como Joana mesmo fala, tudo está onde precisa estar. Às vezes nós não compreendemos, e o Cristo está lá, ocupando o lugar que pertence a Ele. Bom, aí a gente vai perceber alguns detalhes da questão da amizade do Cristo em algumas obras subsidiárias da doutrina espírita. E uma que eu li, eu trouxe duas aqui, que eu fiquei assim, extremamente apaixonado, como falei para vocês, é Primícias do Reino. Eu não sei se vocês já leram esse livro, se não, deve ir para casa, depois conseguir, pede emprestado um amigo. Primícias do Reino. Conta várias circunstâncias que aconteceram durante os dias de apostolado, contado pelo espírito de Amélia Rodrigues. Então ela conta detalhes que não estão narrados no Evangelho, mas ela conta o que aconteceu lá naqueles instantes. Esse livro foi psicografado por Divaldo Franco, e nós temos lá no capítulo 7 o paralítico de Cafarnaum. Então nos conta lá a sala apinhada, abriu um pequeno espaço, e como se ele me esperasse, fitou-me demoradamente em silêncio, examinando a minha ruína orgânica. Descerrou os lábios e falou. Aqui eu vou fazer uma breve introdução para aqueles que não conhecem. A história do paralítico de Cafarnaum era um homem que, desde novo, era acometido de uma paralisia geral, vivia numa cama, e ele acreditava que o Cristo, tendo notícia que o Cristo estava realizando milagres, ele acreditava que o Cristo iria curar. Então ele tenta, de várias formas, buscar a presença do Cristo. Mas para ele sempre foi muito difícil, porque ele era paralítico em cima de uma cama. Então ele arregimentou amigos que o colocaram numa maca e foram com ele até a casa de Pedro, onde Jesus pregava. Chegando lá, aquela multidão de pessoas, porque o Cristo, então, principalmente fazendo milagres, era muito procurado, e quando viram aquela cena, falaram assim: olha, Natália, infelizmente não tem condições, como é que você vai chegar até o Cristo? Olha a multidão, olha o povo que está aqui, você nessa maca. E aí, ele insistindo com a característica da fé, aquele que crê em liberdade, olha, vocês vão ter que achar um jeito, eu preciso estar com Jesus. E o plano deles foram lá no telhado da casa de Pedro, abriram um buraco e desceram Natanael amarrado numa corda. Mais uma vez, o que um amigo faz pelo outro.
né? Estragaram o telhado da casa de Pedro, coitado. Mas cumpriram a proposta de levar Natanael ao Cristo. Então é nesse momento que nós nos encontramos. A salapinhada, Jesus, então, Natanael, bem ele diz: creis que eu te posso curar? A voz era velutada e forte, meiga, no entanto firme. Sim, respondi-lhe, creio. Eu, num estremecimento, sacudi-me. Houve um grande silêncio e mesmo o calor pareceu diminuir. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Natanael, naquele momento, percebe que Jesus o chamou de Natanael Ben-Elis. Conhece-me? Natanael fica surpreso, conhece-me? E o Cristo, sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor, em razão disso conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Quando eu li isso daqui, gente, eu confesso para vocês que eu descobri uma coisa. Jesus nos conhece nominalmente, um a um. Jesus nos conhece pelo nome. Olha, dá para imaginar o que isso representa? Dá para imaginar a segurança diante, como disse, da vida, essa compreensão desse grande amigo, desse grande parceiro, que nos conhece a cada um, não como mais um numa multidão, dentre os que sofrem, dos aflitos, dos desesperados, dos imperfeitos, que somos todos nós no mundo de provas e expiações. Dá para imaginar? E aí, não compreendi, continuou Natanael. Confesso, ele disse o que ele disse sobre desde ontem. Nunca o viram antes, nem jamais me visitaram. Teus pecados, exclamou, estão perdoados. Naquele instante, a gente vai perceber que quando Natanael fala assim, nunca o viram antes, nem jamais o visitaram, nós poderíamos hoje em dia dizer assim, Jesus nos conhece porque a gente ora, a gente conversa com ele. Mas naquela época Jesus não havia ainda estado entre eles, né? E ele conhecia Natanael. Certamente Natanael nunca havia orado ao Cristo para estabelecer aquela conexão do Cristo perceber através de uma prece, de uma oração, a presença de Natanael. Natanael, naquela época, né, o próprio povo judeu não tinha ainda, nós não tínhamos esses meios de comunicação, de divulgação, que uma coisa acontece lá no Japão hoje aqui nós sabemos, minutos depois, mas naquela época não. Então, não se sabia quem era o Cristo. E, no entanto, ele nos conhecia pessoalmente. E não esquecer que ele falou desde ontem. E aí a gente pode ir lá, e se nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, desde o momento que nós chegamos sob a custódia do Cristo, ele nos recebeu um a um, nominalmente, desde o início de nossa jornada. Vamos a outra passagem também. Zaqueu, o publicano. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa coisa de ficar preocupado quem foi numa encarnação, quem foi na outra, mas nós temos algumas notícias seguras no movimento espírita. E temos informação que o Dr. Bezerra de Menezes foi o espírito de Zaqueu, né? Que ele depois, né, no processo reencarnatório. Então, para a gente perceber, e aí nós conhecemos a história do Dr. Bezerra de Menezes, e na relação com Zaqueu aqui, eu queria chamar a atenção, por que eu citei o Dr. Bezerra de Menezes? É porque quando o Cristo passa na nossa vida, quando o Cristo encontra-se, né, quando ele entra na história de nossa vida,
Ele faz uma coisa na nossa vida que a gente não compreende. E hoje a gente entende aonde que o Dr. Bezerra de Menezes buscou toda aquela luz que ele se dedica hoje ao amor, à criatura, aos necessitados, aos aflitos. Aonde foi que ele encontrou essa luz? Né? Em que momento de sua existência espiritual ele se tornou tocado por essa luz? Bom, na história de Zaqueu, em Lucas, nós temos Lucas 19, de 1 a 10, a seguinte passagem. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Uma passagem, mais uma linda passagem do nosso Evangelho, que nos comove e nos emociona por toda uma relação de amor que a gente percebe. E eu coloquei essa passagem para a gente falar do amigo Jesus, porque nesse momento ele chama Zaqueu também pelo nome. Zaqueu estava no alto da árvore. Jesus para e mais uma vez ele dá a prova de que ele nos conhece minimamente. Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou ficar na sua casa. O amigo Jesus, que vai dormir na sua casa, vai estar com você, que vai participar com você. Ele não quer um trono, um lugar especial, uma mansão para ele repousar. Ele quer estar entre aqueles a quem ele ama. Esse é o amigo de Jesus. E quando a gente percebe essa aproximação, o que o Cristo nos demonstra é toda uma relação de proximidade, de estar perto, de cuidar da gente de uma forma muito perto. Olha, eu vou para a sua casa com você, desce daí, eu vou para a sua casa com você. Você querer me ver, eu vou para a sua casa com você, Zaqueu. Olha que coisa linda. Continuando então, a gente vai para outro momento, outra situação, e essa daqui então é ainda muito mais inspiradora. As bodas de Caná. Então no Evangelho nós temos a passagem das bodas, aonde o familiar de Maria, no casamento, bodas é casamento, ele então convida Maria e Jesus vai com ela. Chega lá em determinado momento, acaba o vinho. E Maria então pede a Jesus para que ele pudesse dar um jeitinho. E Jesus diz para assim: mulher, você não sabe que ainda não está na hora de eu começar o meu messianato, de produzir os milagres? Porque a gente vai ver que existe toda uma organização do projeto de vida de Jesus. Então há um momento onde ele começa a fazer todo um processo de curas, de milagres, onde ele começa a realizar tarefas, onde nós usaríamos a palavra milagre para demonstrar o potencial do amor e da tarefa do Cristo na vida daqueles que sofriam, que estavam doentes. E Jesus, naquele momento, chama a atenção de Maria. Você não sabe que ainda não está na hora? Porque Maria estava pedindo a ele para fazer um milagre, entre aspas, e não estava na hora. Aí o que ele faz? Manda, chama os servos, enche lá os tonéis de água
e transforma o vinho. Bom, aí então nós vamos a um outro livro, que é Boa Nova, aonde quem nos traz notícia desses acontecimentos é Humberto de Campos. Outro livro também imperdível, para a gente entender algumas nuances do momento em que Jesus esteve junto de nós. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, aqui é Pedro. Então, em determinado momento, depois dos acontecimentos da boda, Pedro se aproxima de Jesus e fala assim: em face do que aconteceu lá nas bodas, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se trata de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez da bula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, disse ele. Então observe o seguinte: nós temos notícia pelo farto material que nós temos que Simão era um homem muito rigoroso, muito duro, sabe, aquela pessoa assim vamos supor assim, não abre muita exceção para ele assim, A é A, B, C é C, né? E eu usaria, é claro que por ser um espírito que Jesus delega ele a responsabilidade, né, de liderar os tarefeiros do trabalho do Evangelho, nós sabemos que ele tinha todas as qualidades necessárias para fazê-lo, mas ele tinha características de personalidade. E, pelo visto, flexibilidade não era uma coisa que Pedro tinha muito, porque ele era pau, pedra é pedra, A, B. Porque nesse momento você vê, ele é tão assim que ele está tentando, assim, de certa forma, dar uma repreendida em Jesus. Mas olha, se eu for fazer vinho para essa gente ficar bêbado, o senhor na festa lá está incentivando as pessoas a fazerem coisa errada para se bebedar, né? Então, naquele momento, ele não estava errado em princípio, mas ele questiona Jesus por que Jesus fez aquilo, porque ele não estava entendendo por que Jesus faz aquilo. E aí a gente vai entender por que Jesus faz aquilo. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? E naquele momento, a resposta, o que ele estava querendo dizer? Pedro, foi Maria que me pediu. Foi a minha mãe que me pediu. Você conhece o prazer de ser pai? Quando um amigo de verdade te pede alguma coisa, a primeira coisa que te passa pela cabeça é saber se ele vai fazer uma coisa errada. Se um amigo de verdade te pede um dinheiro emprestado, você vai primeiro questionar se ele for um amigo de verdade, se ele vai te pagar ou não? Né? Então ele questiona: você conhece o poder da amizade, ter um amigo de verdade? Você sabe, você entende o que é ser amigo de verdade e até onde você deve ir por um amigo? Né? Então vejam, queridos, como eu falei no início, esse sentimento de amizade, né? Esse espírito de cumplicidade, de parceria, de humanidade, aonde somos espíritos imperfeitos, mas somando forças para construir esse mundo melhor que todos nós sonhamos. Então, há que se perceber que esse espírito que a amizade proporciona, se ele se apoderar de todos nós, ele vai transcender a nossa capacidade de produtividade, de união, vai nos fazer trabalharmos, ainda que muitas das vezes assim, eu não gostaria de fazer assim, mas é pelo um amigo, é pela casa espírita, é pelo movimento espírita, é pelo bem dos outros, né? Então esse espírito da amizade, ele nos leva a colocar as nossas condições em segundo plano, como Jesus fez. Não está na hora de eu realizar os milagres, mas eu não vou deixar Maria, não vou deixar de atender o pedido dela. Então vejam, gente, que coisa linda, né? A demonstração do amor verdadeiro,
que nos leva à necessidade de compreender no nosso dia a dia o quanto às vezes nós somos inflexíveis, somos duros, fazendo questão de detalhes, de nuances, que quando a gente usa o rigor daquilo, a gente demonstra que não somos amigos de verdade, que não respeitamos o outro de verdade, porque não consideramos a ideia, a opinião do outro. E o Cristo não foi assim. O seu exemplo vivo traz para a gente essa compreensão de que em seus atos, à frente de tudo, ele colocava essa relação de amor e de amizade à frente de tantas outras coisas. Então, o Cristo continuou. Pedro não respondeu, pelo que o Mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sentirão tranquilos e ditosos. Olha, né? Esse livro, Humberto de Campos, com essas notícias aqui, nos leva a transcender o entendimento de quem é esse Cristo, desse amigo, né? Nos leva a gente refletir de que Jesus é esse, né? Esse que às vezes está tão distante, mas que ele está tão perto, ele é tão amigo, as características dele é tão de companheirismo, né? Então ele fala aqui, poxa, vamos santificar a nossa afeição pelos outros, vamos construir um vínculo de amizade, de carinho, vamos nos santificar perante o Pai de forma, né? Qual é a maior tristeza de um pai? Para a gente fazer aqui uma reflexão. É ver os seus filhos em desunião, não é verdade? Então, qual a melhor forma de ver um pai feliz? É o carinho, o afeto que podemos trocar um para com os outros, porque somos todos filhos do mesmo pai. No passado, os nossos equívocos eram tão grandes que orávamos para o Pai, para que os exércitos do nosso povo marchassem e destruíssem os exércitos do outro povo. Irmão contra irmão, né? Espírito contra espírito. E aí o Cristo vem mostrar isso para a gente, né? Essa relação com Deus, com o próximo, nós somos todos irmãos de verdade. E um irmão tem o dever de buscar o melhor para ser seu irmão. Eu tenho 2 filhas, né? E eu às vezes, quando eu vi elas se desentendendo, brigando, doía profundamente dentro de mim. Eu não sei se vocês têm filhos, quem tem, mas às vezes tem sobrinho, tem parente. E a gente vê, quando as pessoas que nós amamos se desentendem, a dor que acontece dentro de nós, né? Então vejamos, às vezes a gente quer agradar a Deus, quer agradar ao Cristo, provocando todo tipo de desordem e desentendimento nos nossos relacionamentos, quando na verdade isso só o deixa triste e abatido. Então, são reflexões para que a gente possa entender o poder que a amizade tem, o poder que esse sentimento generoso tem de nos conduzir a condições mais felizes espiritualmente falando. Chegamos ao final, tá? Eu venho conversando com o Vanderlei, tem certos temas que dá para a gente falar 1 hora, 1h30, mas tem certos temas que a gente tem que falar pouco, são sementes preciosas que têm que ser plantadas no nosso coração e deixar elas germinar, porque é uma coisa que a gente tem que sentir, isso. As palavras, eu dizer para vocês o que eu sinto nesse momento em que a gente está escutando e tal. É difícil achar palavra para transmitir a vocês o
que eu percebo nessas passagens, nesses ensinamentos do Cristo, a relação. Então, chegamos ao final, deixando essa semente em todos os corações amigos, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos queridos que nos acompanham pela internet, para que a gente possa dar uma atenção muito especial a esse sentimento, a essa virtude que se chama amizade. E certamente o nosso amigo Jesus vai estar muito feliz e alegre de ver que a gente está seguindo o seu exemplo de amor e de amizade. Jesus nos abençoe a todos. Então, agradecemos ao nosso amigo Carlos. Quando apareceu ali, não conhece a alegria de servir, é porque eu ouvi na Rádio Janeiro há algum tempo, e o casal, os noivos, um espírita e outro católico. E aquela da igreja católica, e nenhum dos dois via muita dificuldade. Aí entra a figura do padre. Uma coisa que parecia impossível, aconteceu o casamento, o padre ajeitou lá de alguma maneira, conversou com o noivo, com a noiva, e o casamento aconteceu. Né? Então, o que parecia impossível, mas não conhece a alegria de servir, e todos ficaram felizes. Né? Tudo é boa vontade, carinho com todos, para tudo acontece de bem. Então, agradecemos ao nosso irmão Carlos, que trouxe o estudo da manhã, e vamos agradecer a Jesus, nosso mestre. Jesus, amigo, irmão de todas as horas, médico das nossas almas, estamos agradecendo pelo nosso encontro com a alma de Deus, encontro da família encarnada e desencarnada. Que a paz neste momento se estenda por todo o dia de hoje, no final de semana, que estejamos nos nossos lares, junto aos nossos familiares, levando sempre a palavra amiga, o diálogo sincero. Temos certeza do auxílio, do amparo dos amigos espirituais de Jesus, nosso mestre e irmão, e que nos momentos de dificuldades que possamos recorrer sempre a esse amigo. Agradecemos aos irmãos que estiveram conosco na manhã de hoje, os que estão ausentes também, mas em pensamentos permanecem conosco. Agradecendo a Jesus e agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Que a paz permaneça em nosso meio. Graças a Deus. Vamos agora para o passe, convidando os nossos amigos para esse trabalho muito importante.